Boa noite, irmãos. Com muita alegria no coração, aqui estamos para mais um momento de celebração ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos servi-lo com muita gratidão no nosso coração pela bênção que Ele nos concede de pertencermos à sua família, à sua igreja, ao seu corpo. E aqui estamos, primeiro domingo do mês de abril, quando celebraríamos a ceia do Senhor, e não deixaremos de fazer isso neste culto, trazendo à nossa memória a expressão do amor de Jesus para a nossa salvação. Com este espírito é que prosseguiremos neste culto. Convido a irmã Jaqueline Venâncio para nos conduzir no louvor. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz estejam com cada um. Nós vamos cantar uma música chamada Digno ao Senhor, celebrando o sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício que nos traz vida e a certeza de que nós vivemos o cuidado do nosso Senhor todos os dias e que um dia nós estaremos com Ele, morando eternamente nos céus. Vamos cantar juntos, Digno ao Senhor. Cordeiro de Deus por mim.
Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Eu estou aqui para falar sobre a nossa campanha de missões mundiais, que tradicionalmente acontece no mês de março, mas devido às circunstâncias nós prorrogamos até o final do mês de abril. E eu vou repetir aqui para os irmãos nosso tema, divisa e o nosso alvo. O tema da campanha é Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A nossa divisa está em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Que momento propício para que a nossa bondade seja conhecida por todos os homens. A bondade de Deus seja conhecida por todos os homens através das nossas vidas. O amor, a graça e a misericórdia. Quantas oportunidades de demonstrar o nosso amor, de orar pelas pessoas, de compartilhar o que nós temos. Esse é o tempo, esse é o chamado que nós temos para esse tempo, de que a nossa bondade seja conhecida por todos os homens. E o nosso alvo para essa campanha é de R$10.000, irmãos. Você tem até o final do mês de abril para contribuir ainda, para dar a sua contribuição. As mesmas formas que foram dadas para a gente contribuir com os nossos dízimos e ofertas, você pode contribuir com a sua oferta para missões mundiais. E essa é uma forma de, agora que nós estamos aqui em quarentena, que não podemos nos deslocar de um país para o outro, principalmente, é uma forma de sustentar aqueles nossos irmãos que estão em outros países, passando por dificuldades como as nossas e outras dificuldades, para que eles sejam sustentados com as nossas ofertas, com as nossas orações. Então, peço que todos os irmãos se lembrem, durante o seu dia, durante a sua semana, de orar pelos irmãos missionários e por aquelas pessoas que estão à volta deles, a quem eles podem alcançar neste tempo, e também de contribuir. E o nosso ID agora está bem encurtado, está aqui dentro de casa, mas que a gente também seja dentro das nossas casas missionários, que a gente ame aqueles que estão à nossa volta e cuide da melhor maneira que nós pudermos nesse tempo. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por conhecer o teu amor, a tua graça e sabermos da tua soberania em qualquer circunstância, Senhor. Peço que o Senhor use as nossas vidas para que as pessoas conheçam do teu amor, da tua graça e da tua bondade em tempos tão difíceis. E fale agora ao nosso coração, Senhor, através da mensagem que nós ouviremos. Senhor, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o objetivo, com o intuito de transmitir a mensagem do Senhor. Infelizmente, num tempo difícil, num tempo de reclusão, num tempo em que nós não podemos estar juntos, como o costume de nos vermos, de nos abraçarmos, mas, como diz a palavra do Senhor, apesar de estarmos distantes, separados, nenhuma dessas dificuldades, nenhuma dessas questões, nenhum desses problemas serão capazes de nos separar do amor do Senhor e, por consequência, do nosso amor por todos os irmãos. Então, ainda que separados, estamos aqui unidos em Cristo, falando do amor do Senhor, transmitindo a palavra do Senhor, não só para a igreja, mas a todos quantos puderem assistir essa mensagem, puderem ver esse vídeo. É um prazer muito grande, uma grande honra participar do culto do Senhor, sempre uma grande responsabilidade, ser incumbido de transmitir a sua mensagem, ser incumbido de transmitir a sua palavra. E assim eu oro e espero que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me abençoar como o transmissor ou a pessoa incumbida de trazer essa mensagem no culto desta noite. O tema da nossa mensagem hoje é um tema a respeito da ceia. Nós estamos no primeiro domingo do mês, domingo normalmente de ceia. Infelizmente não podemos celebrar a ceia juntos na igreja, mas
Como disse, estamos unidos em Cristo e aonde estivermos, estamos com o Senhor e podemos fazer assim a lembrança, a memória daquilo que o Senhor fez por nós. O tema da mensagem, então, é Em Memória de Mim, e o texto básico que vamos usar, que vamos nos basear para falar a respeito deste assunto, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Eu farei a leitura desse texto aqui na minha Bíblia, e os irmãos podem acompanhar o texto nas suas Bíblias, aí nas suas casas. Então diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Pai, porque tua palavra é viva. Obrigado porque nós temos a certeza de que em todos os momentos, Pai, o Senhor é conosco, o Senhor está sempre conosco, nos abençoando, Pai. Guarda-nos, Pai, durante esse tempo difícil, nos proteja, mas cumpra o teu propósito, Pai, conforme a tua vontade. E nos ajude, Pai, como igreja, a sempre proclamar a tua palavra, independentemente dos meios, independentemente da maneira e da forma que vamos assim pregar, Pai, mas que seja uma maneira que te agrade, a maneira que o Senhor permita que usemos, Pai. Que o teu nome seja engrandecido e louvado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, falar de ceia é sempre uma grande responsabilidade. Geralmente, o tema, obviamente, é levado à igreja pelo nosso pastor, o pastor Valdec, no momento da ceia. O pastor sempre de uma maneira muito pedagógica, nos ensina a respeito do que a ceia representa, de quem pode tomar a ceia, de como a cerimônia deve ser celebrada. Então, ao longo desses anos que eu participo, que eu congrego com os irmãos na PIB Taboão, todos os domingos de ceia eu tenho sido instruído, e tenho certeza que os irmãos também, pelo nosso pastor, a respeito da importância desse tema para a igreja, a respeito do que esse tema, a ceia, a celebração da ceia do Senhor, representa na vida do crente, na vida do cristão. Mas hoje eu gostaria de trazer, basicamente, 3 benefícios ou 3 objetivos pelos quais o Senhor instituiu a ceia, ou poderíamos dizer de outra maneira, 3 benefícios que a ceia traz na vida do crente, na vida da pessoa que tem a honra de participar dessa cerimônia. Em primeiro lugar, é importante comentarmos a importância da ceia do Senhor. A ceia e o batismo fazem parte do que chamamos de ordenanças do Senhor. 2 ordenanças importantes, ou cerimônias importantes, que fazem parte da vida da igreja e que foram instituídas pelo Senhor Jesus Cristo. Poderíamos também chamar a ceia de um rito cerimonial junto com o batismo, que o próprio Senhor Jesus instituiu, a fim de serem celebrados por sua igreja ao longo dos tempos. Cada um dessas 2 ordenanças tem seus objetivos, ou tem seu objetivo principal. É importante ressaltar que alguns outros segmentos cristãos falam coisas diferentes do que nós falamos a respeito dessas ordenanças, ou do número dessas ordenanças. E não estou aqui criticando nenhum tipo de outro segmento cristão, mas é importante ressaltarmos que há sim uma certa divergência a respeito do número de ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja. Por exemplo, alguns segmentos cristãos incluem nessas ordenanças o casamento, a crisma ou confirmação, penitência, extrema-unção, além do batismo, da ceia chamada Eucaristia, e assim por diante. Geralmente segmentos cristãos católico-romanos, da Igreja Católica Romana, ou segmentos também da Igreja Católica Ortodoxa, que são igrejas mais
do Oriente, da região da Grécia e assim por diante. Também no meio protestante há alguns segmentos religiosos que ainda mantêm algumas cerimônias celebradas como sacramentos, assim eles chamam, como a confirmação, a penitência, o batismo. Alguns segmentos protestantes também ainda mantêm essa ideia. Mas, se fizermos um estudo bíblico a respeito, se analisarmos a Bíblia, não encontramos apoio da Bíblia para tais inclusões de outras ordenanças, além das mencionadas, batismo e ceia. Então, se você fizer um estudo mais detalhado, um estudo mais cuidadoso a respeito, você vai observar que, biblicamente, observamos apenas essas duas ordenanças, o batismo e a ceia. Há também, falando dessas ordenanças, há também entre segmentos cristãos algumas divergências quanto ao caráter e à função dessas ordenanças, ou sacramentos. Para a grande parte da cristandade, principalmente católicos e ortodoxos, os sacramentos têm valor espiritual. Eles são uma espécie de bênção, eles trazem uma bênção no momento de sua realização, e há uma certa canalização mística em quem realiza ou quem participa dessas cerimônias. Então, para esses segmentos cristãos, principalmente católicos romanos e católicos ortodoxos, o simples fato de você participar dessas cerimônias, você é abençoado, você recebe uma espécie de bênção ou uma canalização mística, pelo fato de você participar e também por quem está sendo ali o transmissor ou executor dessas cerimônias. Mas, assim, novamente, não encontramos apoio bíblico, principalmente no Novo Testamento, para essas crenças ou afirmações. De novo, repito, não é nosso objetivo fazer críticas ou comentários depreciativos ou desrespeitosos a qualquer que seja a crença das pessoas ou qualquer que seja a religião. Apenas estamos enfatizando que, biblicamente, não há apoio para poder afirmar essas colocações a respeito dessas ordenanças ou dessas cerimônias, em especial a ceia e o batismo. Então, novamente, biblicamente encontramos apenas duas ordenanças, a ceia e o batismo, e elas têm um caráter apenas não místico nesse sentido, como outros segmentos colocam, mas principalmente um caráter representativo, educativo, daquilo que o Senhor quer que lembremos ou aprendemos, ou aprendamos com essas cerimônias. E aí, falando especificamente da ceia, como dito no começo da nossa mensagem, 3 objetivos da ceia do Senhor para a vida do crente. Eu separei então 3 objetivos, ou 3 palavras, digamos assim, 3 conceitos, que podemos observar, e que esses conceitos são, na verdade, benefícios que o Senhor nos proporciona através da celebração da ceia. O primeiro benefício que a ceia traz na vida do crente é o benefício da reflexão. Então, marque essa primeira palavra. Reflexão. Então, se você observar o texto de Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 29, abra sua Bíblia nesse texto, eu não farei a leitura agora, mas você pode acompanhar. Nesse texto nós vemos ali o Senhor Jesus participando ou celebrando a última ceia com seus discípulos. É importante ressaltar que normalmente nós falamos a última ceia como se fosse a única ceia que o Senhor fez com os discípulos. É importante lembrar que o Senhor Jesus era judeu, os seus discípulos eram judeus, e essa ceia foi celebrada na Páscoa, no Pessah. Então era a ceia da Páscoa. Então, obviamente, o Senhor Jesus, ao longo de toda a sua vida, como exemplo, o judeu mais perfeito que já existiu, ele celebrava ou participava de todos os ritos e cerimônias que a religião judaica assim colocava. O Senhor Jesus ia no templo, o Senhor Jesus fez o bar mitzvah, quando ele era ali adolescente, que ele ensinou os doutores da lei no templo e assim por diante. Aquilo foi o seu bar mitzvah, dos judeus, quando o jovem judeu é colocado para ler e explicar as Sagradas Escrituras, e assim ele é aceito
na comunidade como homem, né? Como adulto, né? Assim foi o Senhor Jesus também. Ele foi circuncidado quando era criança. Enfim, ele participava de toda a vida religiosa, dando o exemplo, cultuando o Senhor Deus, cultuando o Pai. E óbvio que ele fez muitas outras ceias de Páscoa ao longo da sua vida, mas essa foi a última ceia, foi a ceia principal, o destaque pelo qual ele dá um caráter mais profundo, ele dá uma demonstração mais profunda do que tudo aquilo representava, do que toda aquela cerimônia representava. Então você pode ler em Mateus capítulo 26, do 26 ao 29, a última ceia. Então nessa última ceia, a ceia do Pêssar, da Páscoa judaica, que é celebrada até hoje, conforme os mandamentos divinos dados a Moisés pelos judeus. Se os irmãos observarem também o texto de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14, quando o Senhor Deus institui essa ceia, essa cerimônia, a Páscoa, para que os judeus lembrassem que eles estavam sob o jugo da escravidão no Egito, que eles estavam nas mãos de um senhor perverso. Porém, o Senhor Deus os libertou, com a mão forte ele os libertou, se compadeceu do seu sofrimento, se compadeceu do sofrimento do povo de Israel e tirou esse povo da escravidão para uma liberdade, para uma vida abundante numa terra prometida, na terra de Canaã. Então, era importante que os judeus lembrassem, e até hoje eles lembram disso. Nós éramos escravos, o Senhor nos libertou. E durante a nossa saída do Egito, na última noite, o Senhor institui essa ceia, a Páscoa, com todos os preceitos, como deveria ser preparada, as ervas amargas, o cordeiro assado, sem osso quebrado, e assim por diante. Mas é importante lembrarmos que, se você ler o texto de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14, na instituição dessa Páscoa, da ceia da Páscoa, houve um preço para que o anjo da morte não entrasse na casa do israelita, mas ele fosse na casa daqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Qual era o sinal? Era o sinal do sangue. O cordeiro foi morto e o sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais da porta. É interessante, os umbrais são as cantoneiras da porta, digamos assim, e isso forma uma cruz, é só uma curiosidade. Mas o sangue do cordeiro era passado, era o sinal para que a morte não entrasse na casa daquela família que estava marcada por aquele sangue. E assim a família era salva, a vida era preservada e ela poderia continuar a esperança de entrar na terra prometida. Então um preço foi pago. Esse era o objetivo de reflexão. Você deveria lembrar, eu era escravo e o Senhor me libertou. E a minha libertação teve um preço alto, teve um preço altíssimo. O Senhor Jesus, durante essa última celebração, durante a última ceia, ele amplia o significado. Em outras palavras, ele revela o que aquela cerimônia da Páscoa judaica, celebrada há séculos por Israel, realmente queria dizer. A humanidade está sobre o jugo, não de um senhor militar ou de uma nação, como Israel esteve no Egito, mas um jugo muito mais pesado, que é o jugo do pecado. E o sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, é o meio pelo qual somos libertos para a nossa Canaã celeste, que é a terra prometida, o lugar onde Deus nos oferece uma vida eterna e abundante, sem sofrimentos. Portanto, quando celebramos a ceia hoje, quando a igreja celebra a ceia, quando o povo de Deus celebra a ceia, um dos benefícios é o benefício da reflexão. Devemos refletir que um inocente, o justo, conforme Isaías 53:11, o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pagou o preço por nós. O sangue dele é o sinal na nossa vida para que a morte não entre na nossa casa, para que a morte não assole as nossas vidas. Então, o primeiro benefício é o benefício da reflexão. Lembrar que um preço foi pago pela nossa libertação. O segundo benefício da ceia, na vida do crente, ou na vida daquele que é convidado, daquele que participa, tem a honra de participar dessa celebração, é o benefício da proclamação. Ao celebrar a ceia,
a igreja do Senhor proclama essa verdade exposta nesse último tópico que acabei de falar a respeito da reflexão. Então, além de refletir, nós proclamamos essa verdade. Há um jugo, uma corrente que aprisiona e escraviza a humanidade. Porém, o sangue do Cordeiro de Deus é o meio pelo qual esse jugo ou essa corrente é quebrada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, pagou com seu sangue o preço da nossa libertação. Então, nós, quando participamos da ceia, nós refletimos e ao mesmo tempo proclamamos essa verdade para o mundo. Porém, conforme o mesmo Senhor Jesus declarou na última ceia, os seus seguidores fariam essa cerimônia até a sua volta. Então, a ceia do Senhor proclama também que em breve o Senhor Jesus Cristo voltará. E isso você vai encontrar escrito no texto que lemos, no texto principal da mensagem, 1 Coríntios 11, 26. O apóstolo Paulo fala isso: celebraremos até que ele venha, né? Proclamaremos a sua morte até que ele venha. Quando ele voltar, não precisaremos mais fazer essa celebração, não precisaremos mais proclamar da maneira como proclamamos aqui. Cearemos com ele eternamente. Que maravilha. E o terceiro benefício e último benefício que podemos compartilhar hoje com os irmãos nessa breve mensagem é o benefício da comunhão. Então, a ceia nos traz o benefício de reflexão, o benefício da proclamação das verdades do Senhor, e o terceiro grande benefício é o benefício da comunhão. Por fim, o objetivo de promover a comunhão entre os irmãos, o simples fato de compartilhar o alimento que nos mantém vivos, o elemento básico para a nossa existência, mostra que nos amamos, seguimos no mesmo caminho, somos uma família, um só povo, unidos pelo laço de amor do nosso Senhor. A ceia, nos tempos da igreja primitiva, era uma grande refeição, ela era celebrada pela igreja praticamente todos os dias, com uma grande refeição. Então os crentes se reuniam e comiam, ceiavam juntos, demonstrando essa comunhão. Comer junto com outra pessoa, partilhar do alimento com outra pessoa, é algo muito íntimo, é algo muito próximo. É dizer: você é bem-vindo do meu lado, você é bem-vindo a compartilhar aquilo que me alimenta, aquilo que é mais básico para a minha sobrevivência. E isso a ceia representa. Nós somos um só povo, comemos o mesmo alimento, pode confiar, não é contaminado, não tem nada disso. Comemos o mesmo alimento, partilhamos aquilo que é mais básico e mais importante para a nossa vida. No texto em destaque, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que eu li no começo, o apóstolo Paulo reforça esse aspecto. Ele exorta a igreja de Coríntios a fazer a ceia, ou fazer da ceia um testemunho vivo daquilo que o Senhor havia provocado no interior dos crentes. Paulo combate e critica duramente o costume dos coríntios em fazer da ceia uma espécie de demonstração de poder. Então, a igreja de Corinto cometia esse erro às vezes, ou muitas vezes, de durante a ceia fazer dessa celebração uma demonstração de poder. Então, os que tinham mais dinheiro traziam provisões fartas, traziam comidas e muitas provisões para a ceia, e os próprios que traziam comiam essa comida. E as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas que eram menos abastadas, ficavam assistindo, não podiam trazer provisões e, por consequência, não podiam comer da comida daqueles que traziam. Ou seja, cada um trazia o seu alimento e cada um comia com a sua própria família. Quem tinha muito, comia muito, quem não tinha nada, não comia nada. E assim acontecia, era um costume daquela igreja. Era uma forma de mostrar poder, de ostentar poder. Portanto, o apóstolo reafirma que a ceia era também uma oportunidade de repartir, de ajudar os que menos tinham e de demonstrar que todos somos iguais perante o Senhor. Então ele faz duras críticas à igreja de Corinto, né, a igreja dos coríntios, a respeito desse costume, que a ceia deveria ser, na verdade, uma oportunidade de partilhar, de demonstrar comunhão, de demonstrar amor por aquelas pessoas que não tinham as mesmas condições. Então, para concluir, o título proposto dessa mensagem, dessa breve reflexão foi:
em memória de mim, fazendo menção ao que o Senhor Jesus disse na última ceia, conforme falamos do texto de Mateus 26. Um memorial, um monumento de memória, né? Com tudo que o Senhor representa. Para nós, crentes, um memorial dentro dos nossos corações. Não é algo físico, não é um obelisco, uma estátua, mas é um monumento dentro do nosso coração. Para não nos esquecermos que a ceia representa, acima de tudo, a comunhão do Eterno, do Senhor Deus, conosco. E eu coloquei nessa ordem porque o convite para essa ceia foi feita por Ele. Não fui eu que me apresentei, mas Ele me convidou, Ele me trouxe para a sua mesa. Então Ele quis, em primeiro lugar, ter comunhão comigo. Foi Ele quem buscou essa comunhão comigo. Foi Ele que me chamou para a sua mesa. Que honra, meus irmãos. Então o convite veio dEle, foi Ele quem nos chamou. E chama ainda. Caso você que está assistindo essa mensagem não tenha sua vida ainda marcada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E para encerrar, eu gostaria de deixar um texto que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas que representa muito bem o sentimento do coração de Deus em relação às nossas vidas. O texto é Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19, a famosa passagem quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaque, seu único filho, no altar. Então, Abraão deveria oferecer o que ele mais amava, como prova de seu amor ainda maior por Deus, seu amor incondicional a Deus. Então, Abraão foi exortado, instado por Deus a sacrificar o seu filho, o filho da promessa, Isaque, no altar, como sacrifício. Imaginem como o coração de Abraão deve ter ficado. Mas ele ia sacrificar. Então, que nos lembremos, assim Deus fez por nós. Deus deu o que mais amava para nos salvar. Deu a vida do seu único filho na cruz do Calvário como sacrifício, pagando o preço por nós. Lembremos sempre disso. Que Deus abençoe, meus irmãos. Desejamos a todos uma boa semana, que Deus nos revista da sua proteção e recomendo a cada família que continue observando todos os cuidados para a preservação da sua saúde. Que Deus te faça próspero a cada dia. Curve a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus bendito, que privilégio imenso este a nós concedido de nesta noite, de uma forma diferente, celebrarmos a ceia do Senhor, trazendo à nossa memória, ao nosso coração, o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Muito obrigado pelos momentos que tivemos, pelo momento missionário, pelo momento do louvor, pela mensagem que o teu servo nos trouxe, e que, enriquecidos, fortalecidos com este alimento espiritual, tenhamos uma semana debaixo da tua graça e da tua paz. É a nossa oração. A fazemos com gratidão no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hino 514 do HCC, venham à mesa. Ti.
Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau.